Deixa eu tirar aqui. Fernando, toda vez que eu faço isso é pra ficar bonitinho aqui, Tá sabe? certo. Pra pele ficar vermelhinha. Então vou ajeitar o meu também. Olá! Está entrando no ar mais um Talco Show. E o programa, você já sabe, né? Imperdível, né? Hoje eu estou com um empresário. O cara, olha só os predicados dele. O cara é empresário, jogador de futevôlei. Ele joga com as tanguinhas, sabe? Aqueles futebol hoje em dia tem mania de jogar com as tanguinhas, costinhas, sabe? Ele é um desse. É gogoboy, o cara é dançarino e, acima de tudo, cantor. Que ele vai cantar aqui pra gente hoje. Mas antes, aguarde aí, espera um pouquinho, hein? Antes eu quero fazer um agradecimento aos meus patrocinadores, aos meus parceiros e amigos, acima de tudo. Eu quero agradecer a Cachaça Jamel, o Wayne e o André. É Vane, mas eu gosto de falar Wayne porque fica bem mais bonito, né? Sofisticado. Fica tipo Batman. Eu sou Wayne. Nada. Global Suplementos. Gente, o Global Suplementos, a minha amiga Michele Esberardi, Maurício Esberardi. O Hipermercado Céu Azul, meu amigo Cleovano, que todo final de mês, a última sexta-feira, se eu não me engano, ou é o último dia do mês, tem o dia D lá, cara, excelente. Logo eu falo pra vocês aí. A Nectar Sorvete, em nome do meu amigo Cleito, Leni, seu Nelson, Rogério, família Nectar. O Hipermercado Céu Azul, de novo tô falando, Cleovano, que é sensacional. Droga Certa, em nome do Matheus e Marcelo. Cine Prime do Ana Shop, meu amigo Marcos, gente boa demais. Fazenda Babilônia, Dona Thelma, excelente. Não canso de dizer que foi uma satisfação imensa estar com você, um aprendizado, foi brutal. Quem não ouviu, perdeu. Quem não viu, vê lá no Talk Show com a Dona Thelma. Rabelo Motors, meu amigo Adriano Ratinho, vem promoção aí para vocês. Eduardo Confecção, Eduardo, em nome da Sirlene, do Marcelo e da Duda. Cara, excepcional o pessoal lá. E o Vinhos Rio da Prata, do meu amigo Maurício Berardi, que tá aqui, ó. Eu estive lá no pré-lançamento dos Rio da Prata. Depois eu vou perguntar pro meu convidado se ele toma vinho, né? Se ele tomar vinho só para vocês aqui, leva. Só se ele tomar, já leva. Aqui não tem aquela pegadinha, não. Não tem que plantar bananeira para ganhar nada, não. Aqui é só falar, bebeu? Então leva, então. Aqui é assim, Talk Show. Obrigado a todos os meus patrocinadores. Sem delongas, vamos lá falar com ele. Esse cara que é demais. Eu já falei, né? Eu já falei que ele é modelo, manequim, jogador de futevôlei, gogoboy, dançarino e cantor de arrocha. Gente, eu estou com ele, com o Fernando. Fernando, obrigado aí pela sua participação. Isso. Eu sei que é difícil, é um tempo corrido. E até agora mesmo você está com o tempo estourado, correndo, mas você tirou um tempinho para vir aqui. Eu agradeço demais. Sim. Agradeço a parceria, a amizade de longa data que eu tenho com você. Obrigado mesmo por você tirar um tempinho para estar aqui no Talk Show. Eu que agradeço sempre. A sua amizade e a sua atenção comigo sempre. Você sabe disso. Gente, falou amizade, atenção, cara. Eu sou bom mesmo, Fernando. Então, assim, eu sei que você é um empresário no ramo de fumo, não é isso? Na verdade, eu sou empresário no ramo de transporte, né? Eu transporto frango há mais de 15 anos para Friato no Trias, em Pires do Rio. Mas a questão do fumo é uma empresa familiar, né? Que é do vô da minha esposa, Celci José Lacerda. Hoje eu faço parte do grupo em relação a algumas partes fiscais, eu que faço algumas coisas de escritório. E, aliás, eu tô igual o Bombril lá, 1001 utilidades. Cara, eu tô vendo frango, transporte, fumo. Tô igual o pai do Cris, o Július. O Júlio. Meu marido tem 3 empregos. Sempre trabalhando. Mas é isso aí. Obrigado. Então, nessa pegada, essa atividade, eu vou fazer umas perguntas voltadas ao ramo empresário. Ok. Certo? Vamos conversar? Vamos sim. Então, como surgiu a ideia de empreender, Fernando? Essa ideia assim, de ter essa pegada? Porque eu tô vendo que você é porreta, né? Na verdade é o seguinte, isso surgiu, eu acho que cada pessoa surge a partir da hora que você tem um exemplo. Exatamente, né? Isso é importante, hein, velho? Esse exemplo, ele tem que ser, às vezes ele vem de dentro de casa, às vezes vem de um vizinho que está bem próximo. Depende muito, realmente, da índole da pessoa, da vontade, principalmente a motivação. Então, assim, o que
despertou isso foi meu pai. Meu pai já era um empreendedor, meu pai mexia com o ramo de transporte, e eu sempre estive perto do meu pai nessas questões e resolvi realmente seguir os passos dele. E aí foi, como se diz, foi aflorando cada vez mais as oportunidades. E já vem de berço, né? Já tá na veia. Já tá na veia. Essa questão veia, né? do transporte, principalmente, tá na veia. É verdade. Assim, eu antes, né? Eu gosto de fazer uma pergunta antes para deixar o entrevistado bem mais à vontade, bem mais tranquilo, né? E agora eu quero saber quem é o Fernando. Perguntar a galera fala, mas o Fernando, você falou tanto bem dele, dançarino, cantador, cantor, gogoboy, jogador de futebol, bom demais. Faz crossfit também? Não. Aí não pode, né? Eu faço beach. Jogo beach. Mas tá bom. Meu forte é futebol. Mas veja bem, a gente às vezes se conhece bem pouco do que as pessoas falam da Exatamente. gente. Porque você, na verdade, às vezes você costuma filtrar mais os seus defeitos do que as suas qualidades. Exatamente. Né? Tentando melhorar cada vez mais. Então, Fernando Fonseca de Souza, sou eu, nascido em 11/5/81. Novão. Exatamente, 43 anos. Sou uma pessoa simples. Isso eu posso falar. Gosto muito de amizades. Adoro estar na presença de pessoas sinceras, honestas, e é por isso que eu procuro sempre me relacionar com pessoas realmente que se identificam comigo. Então, Fernando Fonseca é aquela pessoa que tem uma rotina, bem rotina mesmo, em relação ao trabalho, em relação à religião e em relação à minha vida pessoal, que é meu jogo de futebol, minhas diversões, a minha cervejinha depois do expediente, não pode faltar. Então, assim, basicamente eu sou realmente um anapolino. Anapolino nato, né? Nato. É um trabalho de casa para casa, é uma correria, Sou um anapolino. Então, assim, eu vivo realmente... A minha maior função realmente é ser pai e ser marido. É verdade. Eu vivo em função da minha família. É verdade. Isso é claro para todo mundo que me conhece. É verdade. Um grande abraço para Ellen, né? Minha sócia. A minha maravilhosa esposa. Tenho 2 filhos maravilhosos também. Vitória Maria, está em Tumbiara, faz medicina lá. Tem o Pedro Lucas, hoje já é pai, já me deu uma neta. Fez gol no treino. Mentira, já é avô, Fernando? Já, tem uma netinha chamada Helena, coisa mais linda do mundo. Você tá brincando, cara. Exatamente. Eu tô achando aqui, você tá falando, sei a Ellen e tal, eu vejo que vocês têm criança pequena ainda. Pedro, que é o caçula, vai fazer 21 anos esse ano, tem 20 anos. Mentira, cara, sério? E tem a mãe da Helena, que é uma pessoa maravilhosa, que é a Gabi, que hoje é da família também, né? Tá junto com a gente, então, pessoa especial. Né? Então, Fernando Fonseca, basicamente, é um anapolino nato que vive em função da sua família. Top, em função do seu trabalho, em função da minha religião. É isso aí, né, Fernando? Fernando, e qual foi o seu primeiro negócio e a experiência que você teve? O primeiro negócio, na verdade, a gente tem o seguinte, trabalhar primeiramente para as pessoas que dão oportunidade para a gente. Claro, então, claro, isso. Meu primeiro emprego, realmente, posso te dizer que eu trabalhei na Formatec, o Edilson, aqui na Rua 2. Eu lembro. Eu trabalhei no almoxarifado do Edilson. Foi o meu primeiro emprego. É claro que antes disso tive outros, mas não registrado. Esse realmente foi o primeiro registro que eu tive na minha carteira. E causou impacto. Me fez uma importância danada depois no restante da caminhada, nessa caminhada que eu ainda continuo. Depois morei um tempo fora do Brasil. E voltando ao Brasil, fui trabalhar com meu pai, que é no ramo de transporte. Foi aonde eu realmente fiquei... maravilhado e tomou o gosto. É isso que eu quero, eu vou fazer isso. É onde que você viu o seu horizonte. E fui... Aí agora tem a questão do Fumo Alvorada, que é aonde eu recebia outra oportunidade de vida. E agradeço muito ao seu Alci José Lacerda, que é o avô da minha esposa, por essa confiança que tem em mim. Então, é assim que a gente vai levando. Então, meu empreendimento, realmente, o primeiro empreendimento nato foi realmente no ramo de transporte. Entendi. Nossa, você começou novo, não começou, Fernando? Comecei quando foi aos 26 anos, foi quando eu constituí minha primeira empresa. Nossa, mais novo, hein? Aos 26 anos. Foi quando eu tive a coragem. Aliás,
27, mais ou menos, 27 anos eu constituí a primeira empresa. Primeiro CNPJ meu é de 2000, quando eu tinha 27 anos. Que é isso? E qual foi o seu principal desafio no início da sua jornada? Foi o principal desafio? O principal desafio realmente é o campo de... É a lei da procura e da oferta, né? É exatamente isso. Você tem que lidar com algumas pessoas que realmente são desleais e, ao mesmo tempo, você tem que agradecer as pessoas que são leais, porque a gente tem que reconhecer que tem muita gente boa no mercado. Tem. É porque, assim, você não pode simplesmente entrar no mercado de qualquer ramo de trabalho ou de negócio, você não pode entrar simplesmente falando que você é o melhor do que o outro. Não. Primeiro, não. Você tem que reconhecer que algumas pessoas que estão ali, às vezes, é melhor do que você. Exatamente. Você tem que ser. Então, a humildade nessa hora... Então, meu desafio maior foi sempre encontrar pessoas que realmente me dessem um pedacinho daquele sol ali para me começar... Aquela oportunidade. A conquistar a minha sombra. Uhum. Então, esse é o maior desafio. É realmente o começo. O começo é o desafio. Quando você se inicia no ramo, de qualquer ramo que seja, qualquer empreendimento, o início ele vai ser sempre o mais desafiador. Por quê? Você não tem confiança de ninguém. As pessoas têm que começar a confiar em você. Exatamente. Agora você falou um ponto muito interessante aqui. E qual é o diferencial hoje para a gente ser... Para diferencial no negócio, no mercado, você ser o diferente ali? O que você acha que tem que ser feito ali? Para você ser diferente. Hoje, na verdade, você tem que realmente ser você mesmo, primeiramente. Você não pode... Eu acho que tem muitas pessoas hoje, em qualquer ramo que a gente falar, não só em transporte, não só em fumo, qualquer ramo que você for trabalhar, tem pessoas que imitam as outras. No Brasil, nada se cria, tudo se copia. Tudo se copia. Então, o diferencial realmente é você ser você mesmo. Uhum. Você tem identidade própria. Tentar mostrar para as pessoas que o seu produto, o seu trabalho, a sua honestidade, não que seja melhor do que a dos outros, mas que você realmente tem isso. Você tem honestidade, tem sinceridade e tem transparência. Aí sim, você vai conseguir realmente sobressair, conseguir que a pessoa te olhe de uma forma diferente. Meu primeiro desafio foi conhecer uma pessoa em Dourados, Mato Grosso do Sul, chamada Dona Hilda. Uma senhora muito distinta. Ela me lembrou muito, eu sempre gostei muito de jornal, me lembrou muito Margaret Thatcher. Né? Então, uma mulher de pulso. E aí, quando eu fui conhecê-la, que eu fui fazer negócio com ela a primeira vez, ela falou para mim assim, você tem quantos anos? Eu falei, tem 26. Ela falou, você é um moleque. Moleque. Eu falei, a senhora acha que um moleque sairia de Anápolis para vir a Dourados bater perna? Eita, nós. Aí ela olhou para mim e falou assim, já gostei. Você já me rebateu na primeira pergunta que eu fiz para você. Já foi um diferencial. Então, realmente, a gente tem que não se impor de uma maneira que você agrida as pessoas. Mas tem que se impor. De forma inteligente e sábia. Com certeza. Você falou uma coisa muito interessante, você falando e eu aqui raciocinando. Cara, você falando assim, eu acho que um dos principais, como se diz assim, desafios hoje do empresário, do empreendedor, eu acho que é a mão de obra, Fernando. Saindo um pouquinho mais aqui da pauta, até que eu estou seguindo a pauta aqui. Cara, eu sou gestor de uma rede de farmácia, de uma clínica médica. E hoje em dia, assim, a gente tá tendo uma procura tão grande para o profissional e não está encontrando. Porque hoje em dia, por exemplo, você põe uma vaga de emprego vou colocar um aplicativo, um WhatsApp da vida, você coloca uma vaga de emprego. A pessoa tem a capacidade de ligar para você e falar assim, quanto que é? De que hora que é? Quanto que eu vou ganhar? Sim. Né? Fulano, e ainda faz barganha. Fulano tá me pagando tanto. Quanto você vai me pagar? Exatamente. Eu acho que hoje em dia, tenho certeza que isso hoje é um diferencial negativo para os profissionais e até para os empresários. Você não acredita nisso também, não? Acredito e a gente hoje no Fumo Alvorada nós somos prova viva disso, né? Nós temos uma vaga aproveitando aqui. Pode falar aí. Nós temos uma vaga para empacotador. Tem que ser homem, porque é um trabalho um pouco mais pesado. Tá. Tal.
Olha, tá difícil de arrumar. Tá difícil, cara. As pessoas, às vezes, procuram emprego na quinta-feira, porque tá chegando o final de semana. Pra começar na segunda. Não, mas aí quando na segunda-feira você fala assim, ó, a vaga é sua, ele já não quer mais. Já não quer mais. Porque tem uma semana inteira para trabalhar, ele não quer. É verdade. Então, o complicado hoje, realmente, eu acho que o pessoal hoje, a mão de obra, é o maior desafio de qualquer empreendedor e de qualquer empresário. Qualquer que seja o ramo. Nós estamos aqui situados no Jundiaí Industrial. Uhum. Pessoas que moram aqui próximo já foram lá, fizeram testes e tudo, mas não querem. Não querem. E não é um mau salário, é um salário até razoável, não trabalha final de semana. Dentro das normas e tudo, dentro de todas as regras que tem, né, que exige. Não trabalha final de semana? Não. Ah, não, velho. E aí, assim, o que acontece? É por isso que os empresários hoje vão ficando cada vez mais velhos e cada vez mais trabalhosos. As pessoas trabalham até... o seu Alcir José Lacerda, dono do Fumo Alvorada, ele tem 89 anos. E tá ativado. Trabalha até hoje. Nossa, que bacana. Talvez seja porque ele é um pouco centralizador, mas é o jeito dele. Ele sempre foi assim. E realmente funcionou, uma pessoa que tem uma mentalidade, tem uma inteligência ímpar. Mas a tendência dos empresários agora, principalmente da década de 80, de 90, é trabalhar cada vez mais. Por quê? Eles vão fazer o serviço da mão de obra que eles não encontram. É isso que eu ia falar agora. O cara com 89 anos, como se diz, pegando ali no chifre do boi. No chifre do boi. E tá ralando. E quando tem pessoas aí, moleques aí. Vamos falar moleques porque no sentido assim, pra gente falar de jovens. Exatamente. Não tô falando de moleque, não, tô falando de jovens, né? Sim, porque sim. Em geral. Em geral. Não quer trabalhar. Não quer. Não quer trabalhar. E acha pouco. Acha pouco. A moçada de hoje... Antigamente, quando eu comecei a trabalhar, eu lembro até hoje, o salário mínimo na época era R$156. Não. Pessoal, que você fala assim, alguém te ligar e falar assim, você vai pagar o salário mínimo, o cara te xinga no telefone. Te xinga no telefone. Jeito. Mas a nossa geração, né, eu sou um pouco mais velho que você, aí vai falar, tô falando de geração, que a geração, a minha é pior, a minha não, eu tô falando da minha porque eu vivi. Claro. Eu tô falando da nossa porque é da nossa. Cara, nós tínhamos sangue nos olhos. Na verdade, a gente tinha vontade. Tinha vontade, tinha coragem. Tinha coragem. Aí vai falar assim, vocês estão falando mal de diabo. Não tá falando mal, não. Tá falando da nossa geração. Tanto é que os meus filhos são dessa geração e tem hora que a gente tem desafios com isso. Né? Tá são complicados. Então, você tem que lidar com isso, não tem jeito. Geração e geração se lidem com elas mesmas. É verdade. E Fernando, e qual foi a estratégia mais eficaz que você já usou e falou assim, olha, essa aqui deu certo? Se você quiser falar, é claro, né? Claro que eu vou falar. Claro que vou falar. Sempre fui uma pessoa que... sempre que me procuraram para saber qualquer que fosse a situação que eu já era uma pessoa que já sabia, eu sempre fiz questão realmente de ensinar as pessoas que me procuraram. E vou te falar vou falar para você também sobre isso. A melhor tática chama tete a tete. Tete a tete, é verdade. Olhar olho no olho. Essa é a melhor tática. É claro que hoje é muito mais complicado essa era tecnológica. É isso que já vai emendar na outra. Sabe, ela vem realmente ajudando e atrapalhando. Tem os dois lados da moeda. É a faca de dois gumes, né? Ela vem atrapalhando e vem ajudando. Mas eu ainda sou do tete a tete. Eu gosto realmente de fechar meus negócios olhando para o meu cliente. Sempre. Que eu também acredito nisso aí. Você está no contato ali, porque hoje em dia as pessoas querem resultado, querem praticidade dos resultados. Sim. É igual você falando da tecnologia. Hoje em dia, vou falar muitas vezes assim, o camarada, um representante, vou falar na minha área específica. Não estou criticando, deixa bem claro. O representante ele faz um pedido pelo WhatsApp. Exatamente. E assim, faz um pedido. Antigamente, os representantes, eu tenho até um amigo do Japão. O cabeçudo? O cabeçudo. O cabeça de nós todos? O Japão, ele é sensacional, cara. Você está falando aqui, eu vim aqui, eu já trouxe uma lembrança aqui dos representantes. Os representantes fazem, não, quiser, não, beleza, só isso aqui? Beleza, então.
Japão não, ele tá lá. E aí, irmão, o que você tá precisando? Não, tô vendo aqui que tá faltando tal medicamento aqui, Sim. tal coisa. Então, isso é uma forma, como você falou, o cara tá tete a tete, ele vai conhecer mais o cliente e vai conhecer as principais as coisas que estão faltando ali. Com certeza. As suas falhas, às vezes, na verdade, não são falhas. São realmente a falta de tempo. Você tem uma pessoa que está sempre ali te orientando. O Japão é meu irmão. O Japão é a gente se bom. identifica muito. Demais. O Japão... Porque, na verdade, nós temos a mesma leitura em relação à vida. O Japão é sensacional. E eu estava com ele ontem à noite. Ai, que coincidência. É um cara espetacular também. O Japão é sensacional. Sensacional. E qual é a sua abordagem de liderança dentro da empresa, Fernando? Olha, hoje nessa questão, eu faço essa questão lá no Fumo Alvorada. Uhum. Então, assim, eu lido muito com as pessoas que trabalham lá dentro. É isso aí. Porque como eu vivo mais aqui hoje, essa questão de Anápolis, então eu fico mais dentro aqui do Fumo Alvorada. Então, eu estou sempre em contato com os funcionários. Essa parte eu faço de uma maneira seguinte. Primeiramente, você tem que deixar a pessoa se sentir realmente à vontade. Porque, às vezes, a gente erra isso. São duas vertentes. Você faz tudo ao contrário dentro da sua casa, mas aqui fora você tenta fazer o máximo, o melhor possível. Né? Às vezes a família nem te entende por isso, mas às vezes você lidar com o pessoal daqui de fora tem que ser uma coisa um pouco mais delicada. Mais maleável. Mais maleável. Então o que acontece? Eu costumo sempre abordar ou conversar com a pessoa, realmente eu prefiro escutar ela primeiro para depois eu tirar minha conclusão. Não é igual lá na minha casa, que eu falo primeiro e ninguém fala mais. Autoritarismo. Com certeza. Eu tenho mudado muito isso, mas assim, aqui na firma a gente usa essa tática de realmente escutar um pouco mais. É claro que tem hora que você se chateia bastante, porque as pessoas vão te confundindo. Exatamente. Como um cara que aceita tudo. Né? Então, tem horas que eu tenho que realmente sair e deixar ela entrar. Entendi, né? Que aí é ela que manda. E fazendo essa pegada aí, você falando dos funcionários, qual é a pegada que você faz para você motivar os funcionários, deixar eles motivados, enganjados mesmo ali no... Olha, a gente costuma assim, eu passo diariamente conversando, dou bom dia, boa tarde a todos, sempre, todos os dias. Mas eu sempre, como a gente trabalha com produção, eu costumo ver a produção. Então eu costumo agradecer sempre, muito obrigado, hoje foi bom. O dia que tá ruim também, pessoal, acho que pode melhorar amanhã. Então isso é uma motivação. Sempre tá de olho. Mas mesmo quando tá negativo, é uma motivação. Pessoal, podemos melhorar amanhã. Pessoal, vocês têm potencial para isso. Então, você tem que realmente... nesse caso, é sempre a autoestima deles tem que estar mais alta do que... Tem que estar. Né? Tem que mostrar para eles que eles são... E realmente, eles são importantes para a gente. Essenciais. Né? Uma empresa não gira sem uma mão de obra. E o maior obstáculo que você já teve como empresário? Olha, o maior obstáculo realmente é sempre a concorrência desleal, né? Ixi, tem demais, hein? Essa concorrência desleal é uma questão... Mas eu sei lidar muito bem com isso também. Eu creio que o sol nasceu para todos. A sombra que é para poucos, né? Então, assim, eu não costumo monopolizar meu sol, não. Eu divido, às vezes, meu sol também. Eu deixo que a pessoa mostre realmente quem ela é, ou que as pessoas também, os meus clientes que queiram também fazer... abrir alguma brecha para algum outro concorrente, eu nunca me impulso sobre isso. Claro que eu fico chateado. A gente se chateia. Claro. Mas eu acho que toda experiência é válida. E aí é onde entra a questão que eu sempre falei, o tete a tete, que a pessoa sempre está conversando frente a frente, está sempre dando atenção. É o diferencial, eu acho que isso é um diferencial. E eu acho que o atendimento em si, ele é o diferencial também sempre. O atendimento é o seguinte, não tem hora, não tem dia, não tem noite. É claro que você tem seu momento de descanso. A pessoa vai entender isso uma hora. Vai. Mas
uma hora ou outra a pessoa vai precisar de você no momento que você está descansando. Exatamente. E né? você vai ter que ir. E aí você vai ter que fazer a escolha. Diferencial. Você vai ter que fazer a escolha do seu diferencial. Exatamente. Eu vou poder atendê-lo? Vou. Exatamente. Por quê? Porque o meu ganha-pão, o pãozinho que está comendo aqui em casa, vem de lá. E tem gente que não pensa dessa forma. Ah, o cara tá me chamando em pleno domingo. Mas eu vou agora. te falar uma coisa que eu escutei há uns anos atrás do meu pai. Eu trabalhava com meu pai e aí a gente saía. Meu pai tinha um escritório no Poço Cebolão e na 14 de julho. Chegamos em casa, eram umas 8 horas que a gente saía do escritório, passava num barzinho para tomar uma cerveja, bater um papo com os amigos e tudo. Quando chegamos em casa, o telefone tocou, era um cliente. Ah, precisava que vocês voltassem aqui no posto e tal. E eu falei dentro do carro, falei, poxa vida, pai. Doido para tomar um banho e descansar. Meu pai olhou para mim e falou assim, eu só falo uma coisa para você, tomara que um dia seu telefone não pare de tocar. Exatamente. Porque o dia que parar de tocar, realmente você vai ter o que reclamar. Aí é onde o chicote estrala, como se diz aí. Então, né? meu amigo, eu acho que o diferencial realmente vai ser sempre esse atendimento. Já teve algum erro que você fez que você falou assim, nossa, a partir desse erro eu fiz essa presepada e ficou marcante na sua vida. E ficou marcante e aprendizado ao mesmo tempo para você? Já tive alguns erros, sim, com certeza, né? Quem não errou? Quem não errou, né? Quem não errou, né? Eu acho que perfeito aqui na Terra só teve Jesus Cristo. Claro. Né? Então, assim, eu acho que o maior erro, na verdade, é o começo de tudo, que você ainda tem uma inexperiência. A falta de experiência. A falta de experiência acaba fazendo com que você tropece em algumas situações. Aonde era uma pedrinha, você faz virar um pedregulho. E aquilo cai em cima de você depois. Uma hora ou outra você vai pagar por isso. Porque aquilo é seu. Exatamente. Aquilo é seu. Aquilo foi feito para você. Ou você resolve, ou você deixa aquilo virar realmente uma bola de neve. Exatamente. Então aconteceram várias situações, por inexperiência, claro, nessa questão principalmente de achar que já tinha terminado meu horário e aquilo tudo. Então, essas questões de atendimento foi onde eu fui caindo na real que eu deveria ser uma pessoa totalmente diferente do que eu pensava. É exatamente o que você falou. Mas necessariamente é uma hora ou outra você vai ter que atender uma pessoa fora do seu horário, à noite, durante a madrugada. A gente não cobra isso dos médicos? Exatamente. Você não chega lá de madrugada, tem hora? Você quer ser atendido? É isso? Exatamente. Quando você vai na igreja, ou num templo, ou em qualquer lugar que você vai, você quer que Jesus, você quer que Deus escuta a sua oração na hora que você chega? Exatamente. As pessoas não pensam dessa forma, verdade. Não. É verdade. Tem horas que você levanta de madrugada preocupado e faz uma oração, mas você quer que Deus escuta aquela hora. Senão, fala. Mas e se ele estiver descansando, como é que vai fazer? Exato. Essa foi sensacional, Fernando. Verdade. Agora uma pergunta. Diga lá, meu irmão. Se alguém fosse fazer um filme do Fernando, um filme, sim, né? Qual ator você escolheria para interpretar você? Olha, fica difícil assim de cabeça. Mas eu vou falar eu não vou falar de um ator de filme, mas vou falar de um ator da televisão. Pode ser, ué. Que o Japão vai me cobrar isso, eu tenho certeza. Que é o meu apelido no futebol, é Vera Verão. Não. Eu não falo isso, não! Japão, se eu não falar, você ia me cobrar, eu tenho certeza que você ia soltar isso depois. Vera. Enquanto tá falando aqui, tá passando. Vera. Não tem problema, não. Gente, isso é sensacional. Isso é o cara que não tem... É alegria, chama alegria. Chama alegria. Sensacional. Se você fosse uma fruta, qual fruta você seria? Banana, né? Aê! Tem uma casca boa por fora, Ourinho, mas o gostoso tá por dentro. Ourinho, Como você lida com as crises do momento? O empresário tem que lidar com crises, né? Tanto empresarial como até mesmo dentro de casa. Acontece uma crise ali. Não é crise financeira. São crises, momentos familiares, passa por, né? Sim. Não, as crises, elas nunca vão deixar de existir, né? Até porque eu acho que crise, na verdade, foi um nome criado realmente para
para dizer que tem um problema. Na verdade, para mim, eu uso muito o chamado de provação. A gente passa por provações. Exatamente, provações. Né? Eu acho que essas provações vêm para a gente crescer, vêm para aprender e ensinar muita. Isso acontece tanto no empreendimento quanto em família. Né? Então, eu acho que essas provações elas têm que existir mesmo. Para você crescer. Para você realmente saber lidar. E, assim, eu tento lidar da melhor forma possível. É claro que a gente se abala muito. Eu sou uma pessoa que eu fico um pouco ansiosa quando tem alguma aprovação para me passar. Mas eu costumo passar por elas da maneira que eu aprendi, agradecendo a Deus por essa aprovação que chegou e pedindo que, quando ela termine, que ela me traga realmente o que foi de bom nessa aprovação. Que nem sempre as crises são só, como se diz, a desgraça do mundo. Você extrair a coisa. Você tem que, de tudo você tem. Primeiramente é o seguinte, em tudo dai graças. Primeiramente é isso. Em segundo, você tira leite de pedra. Daquilo que estava ruim, você tem alguma coisa de bom ali dentro que vai te ensinar alguma coisa. É verdade. Então eu acho que eu tenho lidado. É claro que depois dos 40, você começa a ter um pouquinho mais de provação. Exatamente. Mas eu tenho me suportado a minha ansiedade, suportado essas coisas. Que é importante. E já em cima dessa pergunta, e como você se lida com a vida pessoal, o equilíbrio ali, né? Da sua vida pessoal e profissional, como você... Olha, eu tento o máximo, claro, não misturar muito, mas a gente acaba que... A gente tem falhas, né? E você acaba que de vez em quando você mistura. Chega em casa um pouco mais alterado, na forma de falar, na forma de conversar. E principalmente porque, assim, eu costumo falar isso muito para Ellen. Querendo ou não, quem toma pancada é o de casa. É o de casa. É o de casa. Né? Você vai sempre chegar em casa, vai ter sempre um ali que você vai descontar nele. É uma pena isso que aconteça. Eu espero que eu creio que esteja melhorando, que isso é nítido às vezes para mim e para minha família. Mas eu também creio que ainda tem as minhas falhas, mas eu pretendo melhorar cada vez mais, tentar realmente diferenciar isso. O que for do empreendimento, ficar no empreendimento, o que for de lar, ficar no lar. Exatamente. Mas a gente traz tudo mesmo, tem hora que embola tudo. Tem hora que vira aquela bola de neve. Vira tudo. Aí o Vera Verão faz, epa! Essa do Vera Verão foi sensacional. Qual foi como se diz, qual foi o melhor conselho que você já recebeu e na mesma pegada, qual foi o melhor conselho que você já deu? Melhor conselho. Vamos lá. Eu tenho meu pai como exemplo. Meu pai realmente é meu herói. Ele me deu vários exemplos, me ensinou várias coisas. Na verdade, tudo que eu sou hoje, devo a ele. Né? Devo a ele e a uma pessoa que me criou depois que minha mãe faleceu. Eu perdi minha mãe com 6 anos. Minha tia Zilá foi que me criou, então ela é minha mãe hoje. Devo muito a ela também isso. E hoje devo a minha esposa, a Ellen, que está sempre do meu lado. Meus filhos, que eles, mesmo sem experiência, mais me ensinam. Mas eu recebi um exemplo um dia do avô da minha esposa, seu Alci. Um dia ele falou para mim assim, Fernando, em alguns momentos eu me vejo muito em você. Sério? Você é ambicioso. E naquele momento eu escutei a palavra ambição como se eu fosse um cara ruim. Porque assim, a gente associa a ambição com a coisa ruim, mas a ambição é uma coisa que você tem que lidar com ela de várias maneiras. Exatamente. Né? Então, na hora que eu olhei para ele meio assustado, ele falou, não se assuste. Você tem uma ambição do bem. Que você não pisa nas pessoas para subir, você realmente gosta do que você faz e a ambição sua realmente é de um empreendedor, de um empresário. Você realmente tem vontade de ser um empresário. Então, eu acho que esse conselho, esse exemplo que ele me deu dessa palavra, principalmente vindo de quem veio, falando, me comparando a ele, foi uma coisa que me marcou bastante. É lindo, cara. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Vindo da pessoa que então eu me senti muito lisonjeado com isso.
Agora, o conselho que eu acho que eu acho que dei, que eu falei muito, sempre foi com meus filhos. E realmente foi o que eu aprendi dentro da minha casa. Que um ser humano, ele só tem um nome para cuidar. Exatamente. Antigamente a gente escutava muito isso. Tinha muito isso. Os pais da gente, a gente pobre. Pobre, Gente, você só tem o nome. Pobre que a gente fala não é pobre. De remuneração. Não, a gente é realmente... O pobre hoje confunde muitas coisas. Pobre hoje é pobre de espírito. Pobre de espírito, exatamente isso. Falou tudo. A gente realmente era... Escutei esses dias uma pessoa falando, eu não sou pobre, eu sou fraco. Realmente, quando a gente era mais fraco... exatamente. A gente era mais fraco, a gente escutava muito falar sobre isso. Que realmente o pobre só tinha um nome para cuidar. Exatamente. Então, eu acho que... Minha mãe já cansou de falar isso. Eu acho que foi o melhor conselho, foi o que eu aprendi também... Né? O outro foi o que eu escutei, é o que eu passo para meus filhos. Exatamente. Cuidem dos seus nomes. Nossa, cara. E falo isso para todos os adolescentes. Gente, vi uma reportagem há pouco tempo, 90% dos adolescentes já entram com a maioridade com o nome no Serasa. Nossa. Então, pessoal, mude a rotina. Muda a rotina, cuide do seu nome. Cuide do seu nome. Isso é verdade, cara. E a nossa mãe, você falou isso, Sim. minha mãe fala, cuida, meu filho, que o maior bem da gente é o nome. É o nome. Realmente é o nome. É o nome, não adianta não. Eu mesmo, quando eu fico tenho uma conta para pagar, eu fico doidinho da cabeça. A gente fica doidinho, porque a nossa geração é preocupada com isso. Preocupado, não fala não. Exatamente. É sem sono, sem fome. Exatamente. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. O programa já está quase acabando, mas antes tem um bate-bola do programa. Vamos lá. Uhul! Gente, o quadro é o seguinte, Fernando. Eu falo uma palavra, você vem e fala o que vem na sua cabeça. Ok. Por exemplo, eu vou falar assim, arroz. Aí você fala feijão, Sim. arroz doce. Beleza? Beleza. Preparado? Bora lá. Uhul! Um amor. Ellen. Eu sabia, velho! Eu sabia! Único. Cara, único. Parabéns. Um sonho. Filhos. Tá bem, hein? Um time. Mengão. Ah, não, velho. Tinha que tinha o defeito. O Além tá falando. Olá, ali, ele ó. é vascaíno? O Além tá falando. O Além é São Paulino também, né, Além? Caiu foi tu. Uma comida. Carreteiro. Arroz carreteiro? Exatamente. Você gosta? Eu sou transportador, tem que gostar de arroz carreteiro. Exatamente. Uma bebida. Cerveja. Eita, nós, né? Uma vergonha. Essa vergonha que você já passou na sua vida e tal. Exatamente. Uma vergonha Flamengo. Bom, Além. Uma pérola. Uma pérola. É. Helena. Minha netinha. Que gracinha, velho. Um castigo. Essa foi braba, hein? Essa foi braba, hein? Eu sabia também. Um castigo? Um castigo, né, velho? Solidão. Ixi, é brabo isso aí, velho. Um medo. A vida. A vida é... Nossa, a gente vive em constante medo na vida. A vida. Não adianta, não. Vida é perigosa. Não adianta, não. Um futuro. Nossas vidas. Exatamente. Nossa, a gente pensa... Agora ele falou nisso aí, quando chega uma conta para pagar, a gente morre, né? Com certeza. Nossa. Um arrependimento. Essa é braba, hein, Fernando? Um arrependimento. Essa é braba, hein? Ter me conhecido. Um arrependimento. O estudo. Sério? Deveria ter estudado mais. Sério, cara? Sério. Mesmo? Exatamente. Você Maior arrependimento. Você não tem estudado o suficiente. Exatamente. Mas assim, a gente fala estudar, a questão tal, porque a vida é um estudo, né? Em si. Com certeza, mas eu acho que... Escolaridade. Isso tudo que a gente comentou aqui desde o começo vem de uma base que vem de criança. Exatamente. E naquela... Hoje, não sei como é que funciona hoje, mas eu sempre cobrei dos meus filhos os estudos. Uhum. E eu fui cobrado muito. Uhum. Então eu acho que eu falhei nisso. É mesmo? Eu falhei.
Sério? Eu deveria ter feito mais. É mesmo? Eu devia ter dado mais esse orgulho pro meu pai. Rapaz, forte isso, tem que você falar. Não, assim. é forte, mas eu Forte? sinto. Tanto é que eu fiz um combinado com a minha filha. Ela termina a medicina daqui 20 meses exatamente. Porque agora eu conto de trás para frente. É mesmo? Eram 72 parcelas, faltam só 20. Vixe. Graças a Deus. Falei para ela que quando ela terminar, ela vai pagar a minha faculdade. Mentira, velho. Que o meu maior hobby é gastronomia, né? Gastronomia? Eu já passei em gastronomia. Mentira. É sério. Velho? Eu passei e não consegui fazer. Foi mesmo? logo quando eu casei. Então não tinha tempo. Cara, que legal, bicho. E aí ela fez o compromisso que ela vai pagar a faculdade para mim. E aí? Então eu vou honrar isso aí também. Aí vou sim. dar esse orgulho pro meu pai e pra minha família também. Nossa, meus que filhos gracinha, e pra minha esposa. Fernando. Não quero fazer isso. Bacana, mesmo? Mas parece que a gente fica mais bonitinho depois fica velho. Você vai conhecendo a vida e vai entendendo que você fez algumas coisas erradas. Exatamente. Parabéns, Fernando. O que é isso? O seu maior orgulho? Maior orgulho? Eu. Isso aí, bom. Eu. Você me transformei num homem. Já é realizado. Me transformei num homem realmente que eu achava que nunca seria. Então eu acho que o meu maior orgulho sou eu. Bater no peito, né? Exato. Sua maior realização? Maior realização? Acho que foi o matrimônio. Matrimônio? É. A minha junção com a Ellen, eu acho que foi o meu maior... Ela aguentar você, né? Cara, eu acho que é uma mistura de muitas emoções, sabe? Eu sou um negro nojento. Ela é uma mulher explosiva. Não parece, não. Mas é. Mas é uma junção que me traz muita paz. Ao mesmo tempo, nós passamos algumas situações. Ela fala que você é uma paz e eu sou a conturbação. Mas não, ela realmente consegue me trazer pro eixo. É verdade, né? Ela me traz pro eixo. Bacana, cara. Eu gostei. O maior bem da vida? Família. Exatamente. Um animal? Um animal. Para mim, é o cachorro. É a grande maioria, o cachorro. Uma mulher? Zilá. Zilá? Foi quem me criou. É mesmo, cara. Que bacana. Bonita. Cara, é bonito. É a segunda mãe. É bonito você lembrar disso, viu, velho? Porque, na verdade, é o seguinte, ela abdicou da vida toda para criar tanto eu como a minha irmã. Então, acho que ela é realmente o tchan do negócio. Porque hoje em dia, Fernando, que você falou assim, as pessoas esquecem. Sim. Esquece, as pessoas são ingratas. Hoje a grande maioria das pessoas são ingratas. A gente não pode ser assim, pode falar o que for. É ingrato. As pessoas são ingratas. Parabéns, cara. Bacana. Um homem. Um homem. Lindomar. Meu pai. Outro homem. Alci José Lacerda. Eita, mas agora eu vou bater doído. Outro homem? Olha, assim, na escala de 3 homens, para mim, primeiro Jesus Cristo. Claro. Né? Segundo, Lindomar, que é meu pai. Seu pai. Terceiro, seu Alci José Lacerda. Pronto, aí. Que é isso? Rapaz, Fernando, eu, sinceramente, eu não esperaria que a nossa entrevista fosse tão boa assim, não. Eu também achei que não fosse. Cara, eu achei que não ia fluir, velho, porque você corria de mim e falava, Fernando tá correndo porque não quer falar ou não sabe falar. Cara, arrebentou, deu show aqui. Obrigado. E eu quero mais uma vez agradecer o seu tempo. Nós estamos no tempo, você pediu. Eu quero agradecer o seu tempo, porque você já vai sair daqui, vai correr para as empresas e tal, tudo. Eu quero agradecer imensamente a nossa amizade, o carinho. Assim, eu quero agradecer sempre quando eu precisei de você, até mesmo na questão do frango. Eu fui fazer eventos na loja e tal. Eu falei assim, Fernando, eu precisei. Você falou, não, Vôlei, tá aqui, vamos lá. Eu quero agradecer pessoalmente pela sua parceria, pelo seu carinho, né? Pelas suas doações que você tem feito nas nossas vidas. Obrigado mesmo de coração, agradeço mesmo. E o Talk Show está sempre aberto para o que você quiser, se você tiver algum evento, quiser que a gente vai, quiser a gente agracie, a gente vai estar lá. Obrigado mesmo de coração. Eu que agradeço vocês pela oportunidade. Eu também não achei que fosse ser bom desse jeito. Mas foi tão gostoso de falar, de escutar, porque assim, eu tô na frente de pessoa que eu gosto, então assim, quando você tá perto de uma pessoa que você tem intimidade, você acaba fluindo um pouco melhor.
Em relação ao que você me falou agora sobre doações, fica bem claro que isso são coisas que eu acho que todo ser humano tem que fazer. Mas o que a mão direita faz, a esquerda não deve ficar sabendo. Cara, é o que mas, pessoas, quem puder assistir, quem estiver assistindo, de vez em quando dá uma voltinha no centro, passa em alguns bairros, tem pessoas necessitadas que estão precisando. Talvez não estão necessitando de um dinheiro, de uma cesta, não, necessitando de um bom dia, de uma boa tarde, de uma boa noite. Passe lá, passe por uma pessoa que está na rua e dá um bom dia, uma boa noite, eu acho que é importante. Cara, você falou tudo. Agora eu vou pegar um gancho seu aqui. Você falou assim, cara, do bom dia, do boa tarde. Isso aí realmente, as pessoas realmente precisam. Uma vez eu cumprimentei uma pessoa, sabe o jeito que eu cumprimento todo mundo? Exatamente. Eu abraço, viro Zé Telo, se for preciso até beijo a pessoa, porque é meu jeito. Claro. Eu forma carinhosa. Já aconteceu, a pessoa fala assim, nossa, eu tava tão precisando de um sorriso, tal, uma brincadeira ali, você chega no estabelecimento e fala, o que tem de graça aqui? A pessoa, tem nada, nem um sorriso, e a pessoa transborda. Fala, nossa, eu tava precisando disso. E realmente, você falou tudo. Às vezes a pessoa não precisa nem de uma cesta, não precisa de nada, mas precisa de um... E a gente erra, igual eu te falei, a gente acaba errando muito isso na vida pessoal, na vida profissional e no dia a dia. Porque às vezes você levanta de mau humor, você não dá um bom dia para os seus filhos, não dá um bom dia para sua esposa. Eu tenho hora que eu sou assim mesmo, realmente. E aí, eu tenho aquela mania realmente de cumprimentar ela e fala que eu fui criado na roça, que eu passo e levanto a mão para todo mundo. Exatamente. Mas é isso aí. Eu acho que o importante da vida é saber levar a vida. Verdade. E tem uma frase que eu gosto de um humorista que está no YouTube, que eu vejo sempre: viver é diferente de estar vivo. Exatamente. Então, que levem essa frase para vocês. Que é isso. Fernando, mas antes de acabar o programa, eu quero te dar umas lembrancinhas do programa Talco Show. Obrigado, meu. Um kit da cachaça Jamel. Obrigado. Eu gosto. Você gosta. Aqui é o nariz. Já tem até o lugar para tomar isso aqui já. Eita, nós. Aqui, um kit da Global Suplementos. Aí, precisa de suplementos. Obrigado. A Global Suplementos tá aí. Muito obrigado pela lembrancinha, meu amigo. E um vinho do Rio da Prata. Rio da Prata, do meu Maurício Berardi. Olha o tanto que essa embalagem ficou Esse vinho é da onde? Esse vinho é do Rio da Prata mesmo, que o Amaury mesmo, produziu. Sim. E ele foi lá e produziu e trouxe pra gente aqui, a Maurício Berardi, que é enólogo e dono da Global Suplementos aqui, ó. Esse é um Sauvignon Black. Não sei nem falar isso. E um vinho pra você, meu amigo. Muito obrigado. A embalagem totalmente... Muito obrigado. Diferenciada. Tal, vou apreciar junto com a minha digníssima. E eu agradeço você mais uma vez, Fernando. Obrigado mesmo pela sua presença. Amigo. Valeu mesmo. Deus te abençoe sempre, viu? E quiser deixar alguma mensagem final, alguma rede social, fica à vontade, Fernando. Não, na verdade, eu não uso rede social. Ah, é mesmo? Não, eu sou só do WhatsApp. Eu acho que eu perdia muito tempo vendo rede social. Não é a minha pegada, mas eu sei que para quem usa para o bem, ela é bem utilizada. Para quem usa para o mal, fica o recado. Exatamente. Passe a usar para o bem. Exatamente. E o programa Talk Show fica por aqui. Eu quero agradecer a presença do Fernando, de vocês mesmos que suportaram nós dois aqui até o final, né, Fernando? Obrigado e amanhã tem mais, viu, gente? Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Se você quer dar um up na sua marca, venha para o nosso time de audiovisual. Nós temos os melhores equipamentos e a melhor estrutura para atender você e sua empresa. E o melhor, estamos com preços imperdíveis. Não perde tempo e fale agora com a nossa equipe. Nosso compromisso é tecido em cada fibra da nossa história. Há 17 anos, acreditamos que conectar é muito mais do que entregar tecnologia. É unir pessoas, sonhos e aspirações. Desde o primeiro dia, nossa dedicação sempre foi a mesma: transformar a conexão em uma experiência que gere confiança e faça a diferença. Ao longo desses anos, a SET cresceu com responsabilidade e inovação, guiada pela vontade de oferecer estabilidade e segurança. Cada instalação, cada atendimento é um reflexo do respeito por quem confia em nós para suas necessidades de vida e trabalho. Somos mais que uma tecnologia. Somos o compromisso, a integridade e a proximidade que conectam cada lar, cada empresa e cada jornada pessoal.
É com essa essência que avançamos, expandindo nossa rede e cuidando das conexões que fortalecem os laços entre as pessoas e o mundo. 7 Fibra, conectando histórias e inspirando vidas. Há 17 anos transformando a conexão em mais do que serviço, em um elo de confiança.